Para você que quer ter planta paludícola ou água perto de algum lugar, que também dá para que criar graça, alguma coisa bem legal. Um arranjo, né? Super. Então a gente, aqui em bacia, geralmente eu gosto de reproduzir alguma coisa como se fosse um lago. Tamanho dessa flor. Essa é a ninféa rubra. É uma ninféa noturna, geralmente ela fica aberta até umas 10 da manhã. Né? Que é uma coisa que muita gente tem o sonho de ter uma piscina biológica, mas esquece. Conviver com animais. Ah, não. Então atrai. Olá pessoal, tudo bem? Oi. 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 Ó, o Marcel disse que a Uli era tímida. Eu não encontrei timidez na Uli até agora. Ó, tá virando sócio do canal, segundo episódio. Se você não viu o primeiro, tá aqui embaixo. Só que a gente lançou uma pergunta para ela, que ela vai responder depois dessas lindas imagens de uma trilha sonora maravilhosa, neste segundo episódio, com a Uli da Belas Águas, que nos deu aulas de paisagismo aquático, de beleza botânica, de espécies. Eu nem sabia que tinha tanta espécie de aquática nativa maravilhosa que você mostrou. Tem muitas. Ó, eu tô saindo daqui melhor do que eu cheguei e por isso eu agradeço a Uli. Esse episódio já nasceu demais. Olha, Uli, eu te perguntei no final do outro episódio se é possível converter uma piscina... A nossa piscina é uma piscina quase que uma jacuzzi, quase que uma banheira gigante, ela nem é tão grande, acho que é quase o tamanho disso aqui, parece que era mais retangular. É possível converter uma piscina inútil numa coisa bonita? Com certeza. É mesmo? Lógico. Conta um pouco pra gente. Precisa só ter vontade e querer fazer. É mesmo? O resto dá. É, sim. Tecnicamente possível. Possível. Já está impermeabilizado, certo? Está impermeabilizado. Tá. Dependendo da profundidade, a gente tem que fazer algumas adaptações para poder colocar plantas. Então, não sei quanto que é... Ah, lá tem 1,70 de profundidade. 1,70? É. Tá, então o que a gente precisa fazer é criar patamares para poder colocar as plantas nas profundidades corretas. Tá. Porque nas profundidades nenhuma planta, infelizmente, ela consegue se desenvolver. Tá, então é a partir de 1 metro que seria a profundidade que as ninféias alcançam. Eu poderia até aterrar, se fosse o caso. Poderia aterrar. Até pra gente poder, sei lá, entrar e poder caminhar nela. Com assim, certeza. Sei lá. Ou colocar suportes então, tipo, pra levar, fazer como se fosse canteiros, que daí você consegue manter uma área para nado. Então você pode entrar e ainda aproveitar a sua piscina como piscina. Tá. Só que vai entrar junto das plantas, dos peixes, legal. Tudo bem. E as áreas para cultivo de planta mesmo. Então a gente faz degraus com alturas diferentes para poder ter espécies diferentes. E sistema de filtro legal para você ter uma qualidade boa da água. Por exemplo, eu já tenho um sistema de bomba porque tem que circular. Para circular. Eu usaria esse sistema ou era melhor fazer um outro? Ele é muito forte? Ele é uma água calma, que nem não aqui? Não é calma. Mas não é um... Você teria que adaptar só para não ter um jato de água muito forte, porque as ninféias são plantas de água tranquila a parada. Entendi, então não pode ter um turbulhão. Não. Não pode revirar água. Não, é leve? É que assim, na superfície ela é leve. Lá, quando a gente fica perto de onde sai o jato, é um jato... mas daí é só que você pode colocar alguma coisa para quebrar o pode jato, ser, uma coisa uma na frente. Uma pedra, alguma coisa que vai tá. direcionar. Isso não é muito problema. Ou se fosse muito forte, mudar a bomba, isso é tranquilo. Entendi. Mas acho que pelo que está me dizendo, nem precisa. Nem precisaria. A única coisa, colocaria um UV para garantir que tem uma água mais clara. Então, um investimento assim, de, vamos dizer, equipamento seria o UV. UV, para manter a água bem cristalina. Topa, Paulo? Super. Você ajuda a gente na consultoria? Com certeza. Olha lá. Vamos fazer. Eu nunca saio de mãos abanando. Não, fica super legal. Fica legal, né? Depois eu te mandar umas fotos e ver o que você acha. Então, lembrar, né, que é uma coisa que muita gente tem o sonho de ter uma piscina biológica, mas esquece. Conviver com animais. Ah, não. Então atrai
anfíbio, vai ter peixe, então você vai Super ter esse bem-vindo. convívio, não tem como. Não, e nossos gatos vão adorar. Então, tranquilo. Nossa, os 4 Vai ser gatinhos, nossos maravilhosos. Não, super bem-vindo. Aliás, a gente quer atrair mais fauna. Tá. Né? A gente quer que beija-flor, passarinhos, tiver perereca, enfim, tudo que... Bem, Não, tudo bem-vindo, imagina. Que legal, que legal. Bacana. Só então é importante lembrar que se você tem uma piscina em casa, do tamanho que for, e ela tiver com essa utilização, como a nossa, de 0,3 vezes ao ano, converte uma coisa bonitinha, né? Pelo amor de Deus. No nosso caso, que a nossa bomba, ela o jato de água é submerso, daria para fazer uma coisa dessa, de fazer uma fonte, enfim, para fazer o retorno só mudar o retorno. Só mudar o retorno, né? Retorno. Então tá. Já temos nosso projeto. Já. E seus gatos podem beber. E os gatos podem beber. Ah, que Podem ótimo. beber. Que bom, porque Problema nenhum. eles bebem qualquer coisa, minha filha. Não tem problema Beleza. algum. Ó, Isso é legal. tá muito bom o papo aqui. Eu ficaria o dia inteiro aqui, talvez uma cervejinha em algum momento. Vai ter mais coisa pra lá e pra todo lugar. Então vamos com a gente, porque tem muito mais pra ver aqui com Belas Águas e a Uli. Então aqui é o começo de tudo, certo? É. Tá bom. Então vamos Começo andando. de tudo. Ah, e Tem aqui. as bacias aqui, É, talvez aqui, seja ó. legal. Você colocar essa aqui é Helena? Essa é a Helena. Helena, né? E a Colocar as teacup. Helena, teacup. Aqui só tem essas duas. E essa aqui Aí que é... com água também, com peixe. E aqui dentro já tem peixinho? Tem, porque tem uma metade dele com terra, metade com água. Tá. E daí tem as plantas, tem que ter os peixes, né? E as plantas flutuantes também a gente põe junto pra Tá. dar um acabamento. Composição. Né? Composição. Tá, e aqui tá meio assombrona, certo? Meia sombra. Colocas é uma meia sombra, né? Elas ficam super bem, fica com a folha maior. Vai bem o sol também, hein? Né? Vai bem. É que uma questão é a umidade do ar. Tá. Então, como Piracicaba tá cada vez mais seco, então ela entendo. acaba indo melhor na meia sombra. É Na diferente se a gente pegar isso aqui e levar para um lugar Entendi. no meio da mata, Ah, sabe, tá, próximo sim. de mata, que tem muita Na umidade, beira ou de lago litorâneo. e... Aí a coisa é outra coisa. né? Muda. Então isso é interessante. Uma adaptação por conta da secura, né? Aqui a gente está em Piracicaba, interior de São Paulo, 140, 150 quilômetros da capital, Sim. né? Mais ou menos. E, enfim, talvez originalmente aqui fosse Cerrado em Transição, alguma coisa assim, não, Mata Atlântica. certo? Metade cerrado, metade Mata Atlântica. Mas está né? ficando cada vez mais cerrado. Sim, né? cada vez mais seco, chovendo. Mais seco, chove menos. E aqui é uma adaptação importante, interessante. E num vaso desse, de quanto em quanto tempo precisa repor água, por exemplo? Depende muito Das espécies. do ambiente, do clima. seco, tá. Que nem agora que entrou uma época de chuva, a gente não precisa repor. Claro. Mas quando tá aquele sol e nada de chuva, cada 2 dias mais ou menos, você já precisa repor a água. Não que ele Sim. seca tudo, gente. É Não. colocar só para 2, 3 dedos ali, né? Porque o ideal é estar sempre repondo, né? E outra Nunca coisa esperar que eu gosto esvaziar. muito, né, que é o vaso de barro. vaso Ele de barro. transpira um pouco mais, né? Daí é bom dele que ele mantém a temperatura menor Mais baixa. na água. sem Então dúvida. isso é ideal, né? A gente não quer que a água fique muito quente e cozinhe, nem planta, nem peixe. Isso. E aqui tem peixe já. Tem E peixe. não precisa fazer nada. Você Não. deixa ele quietinho ali. Deixa ele aí. Ele- Ele vai se alimentar de larvas de mosquito, então não tem problema com a dengue por causa disso. Aham. Toda larva que aparece ali, não só o mosquito, né, de qualquer tipo de inseto, ele vai comer. Uhum. Então faz esse controle. Mas ele também se alimenta de restos de folha, que está já meio que Entendi. em decomposição. Assim. Você coloca aqui Come. dois, faz uma familhinha. Faz uma família, se Tá. reproduzem, viram vários. Tá. Mas você também não precisa ter aquela preocupação em fazer o controle da população. Não precisa. Porque daí eles vão parar de se reproduzir ou... Ele se Ele autorregula. para e algumas espécies acaba até comendo os próprios filhotes. Entendi. Mas isso é normal na natureza. Entendi. E esses peixes que eu coloco, então lebiste, plati, espada, molinésia, são da mesma família de peixes. E eles são de lugares assim, menores. Então Entendi. tem gente que fala, ai meu Deus, você tá fazendo que maldade, Que maldade, com o peixe. não, Não é. Pra ele tá no paraíso. lindo, então, tá lindo. Que não legal. tem problema algum. Assim. Então, ó, para você que quer ter planta paludícola ou água perto de algum lugar, que um terraço em São Paulo, a gente vai falar mais lá atrás sobre isso, mas terraço em São Paulo, nas grandes capitais, que estão cada vez mais com
As horrorosas varandas gourmets. Desculpa, gente, mas eu não gosto. Eu já morei numa. Coloca aqui, ó. Que beleza. Terracota, planta paludícola, peixinho, não dá dengue. Beijo, não é tchau, tchau ainda. Vem cá. E o que é isso aqui? Essa é uma talha, deixa eu ver qual das duas. Essa é a multiflora. Tá. É uma espécie brasileira, paludícola também. Aí você vê que faltou água, a gente Tá. não molhou. Tá. Que aqui acaba tendo que repor mais em relação ao que está aberto por causa das árvores, né? Sim, Daí sim. acaba não molhando tanto. É É uma verdade. planta muito legal também. Legal. Dá uma flor bonita. E aqui, Tifanodorum Tifonodorum, lindeanum, né? isso. Que é do Buller Marx. Exatamente, a bananeira. E isso aqui é um copo de leite, não é muda dele. Não é muda dele, Não né? é muda dele. Embora ele seja profícuo, né? Como se você deixa ele solto num lago, reproduz bem. Por semente. Por semente, Por semente, Sim, isso. Sim, Cai e vai, isso, né? vai. Mas eu nunca tinha visto a floração. Essa é a estrela branca, Que que é legal. Nymphoides humboldtiana, também é uma espécie brasileira, nativa daqui. É nativa? Ampla distribuição, É mesmo no território nacional, em geral? geral. É mesmo? É. Que Acho que legal. só no sul que não tem, tem. tanto. Ah. Mas talvez eu esteja falando coisa errada, então não sei. Tá. E é legal porque o Nymphoides vem de ninfo, que Tá. é ninféia, e oide é semelhante a, porque ela tem as folhas muito Ah, parecidas com as que- folhas da entendi. ninféia. Mas não é a mesma família, são famílias diferentes. Que legal. É só pelo formato da folha mesmo. Vivendo e ser aprendendo também um pouco de latim aqui. parecido. É, um pouquinho, bem pouquinho. Não, eu sei nada, você sabe bem mais. Que legal, Pouquinho, que coisa mais linda. É bacana. Mais uma torrezinha ali. É, a torrezinha da água, né, que a gente tem a torneira aqui. Ah, tá. Aí também tem outro vaso de ninfóides, aqui é um vaso de marcília, é um trevo aquático. Trevo aquático? Trevo aquático, mas não tem nada a ver com aquele trevo de jardim. Tá. Isso aqui é mais parecido com uma samambaia, uma pteridófita. Ah, tá. Então ela cresce igual a pteridófita, solta os estolõezinhos, ela Tá. vai, rizoma e vai A percorrendo. rizomatosa, É. tá. E essa floração é dela, não? Não, aqui tem não. uns zefirantes, um lírio dos ventos intruso aqui no meio Entendi, do vaso. entendi, Não é entendi. dela não, ela Entendi. não dá flor. Mas, Uri, você ia falar uma coisa, isso aqui muda. O que você... Muda, eu Ah, tenho, as parte das ninféias eu tenho jardim de verão e jardim de inverno. Tá. Porque tem ninféias que elas florescem o ano inteiro e tem algumas que elas só florescem no verão. Então no verão eu deixo as que a gente chama de hard, que são de clima mais frio, Tá. que elas entram em dormência no inverno, mesmo aqui pra gente em Piracicaba, e florescem só no inverno. Então aqui eu coloco mais delas. Que essa é uma hard, o colorado que você gostou, uma hard Uma também. hard, aham. E daí já no inverno, que elas estão em dormência, perdem até as folhas, eu coloco mais as tropicais, que Tá. elas vão continuar florescendo. Então Tá. eu Legal. tenho esse benefício de Esse poder benefício. tirar daqui e trocar Não, os maravilha. vasos, né? Então vai mudando. Só para vocês entenderem esse termo que a Uli usou, o hard, que é muito usado nos Estados Unidos, que tem as zonas de frio, né? Nos Estados Unidos você tem desde a Flórida, que vamos dizer, temperado, mas ainda com traços tropicais, então não tem, chega a ter geadas, e tem lugares que nevam o inverno inteiro. Então o hardness, né? O hard é exatamente isso, as plantas que aguentam temperaturas mais frias e daí por diante. Isso, não quer dizer que elas precisam de frio para florescer, Exato. porque muita gente acha isso e acha que não vai conseguir cultivar em região quente, mas não, elas só aguentam o inverno rigoroso. Exatamente, tem a diferente. tolerância. É a tolerância. Ela é tolerante ao frio, não necessariamente ela Isso. precisa do frio. Exatamente. Excelente ponto, legal. É. Muito bom. Gente, olha que coisa mais espetacular, parece uma florestinha isso aqui, né? Olha desse nível assim. E essas suas lotos, elas florescem quando? Então, essas lotos eu comprei sementes, eu germinei e eu plantei. Então, a lotos, a partir de semente, você pode esperar uma vida para ela florescer. Ah, tá. Então, assim, é de 3 até 10 anos, talvez. Sim. Aqui elas já estão com 4, mais ou menos. Ano passado ela deu a primeira flor, uma delas deu uma flor. E agora eu estou esperando ainda. Mas quando a gente faz mudas já de rizoma, de plantas que já florescem, daí é no verão. No próprio verão, No entendi. próprio verão ela já floresce. Pegando, ó, eu vou mostrar para vocês imagens da minha sementinha de lótus que eu ganhei do doutor Marcelo Moreno. Obrigado, Marcelo. Eu vou ver a floração dela daqui a uma década, talvez, então tá ótimo. A gente te ama mesmo assim. Eu escarifiquei. Sim.
que é, basicamente eu raspei ela, Lixar, dar uma né? lixadinha no Isso. concreto ali em casa Até mesmo. apareceu o branquinho, que é o endosperma. Eu fiquei um pouco preocupado, foi um Tá. pouquinho, mas ela já começou a emitir raiz. Ah, ótimo. Ela começou afundada no copo, ela flutuou e afundou de novo hoje de manhã. Normal. Normal. Você tem que trocar água todo dia. Todo dia. Todo Sim. dia. E aquela Deixar no gosminha solzinho. branca que aparece em volta, normal. É faz dela. parte dela. Tem que Sim. trocar água todo dia. Porque o processo de germinação libera muitos nutrientes na água também. Daí você tem que trocar porque senão acaba apodrecendo. E tem problema de ser água Não, do água cloro? não. Se não Não. tem problema. Tá. A quantidade de cloro que tem é ruim para peixe, para planta. Aí não. eu vim aqui na estrada pensando, enquanto o meu marido estava lendo matérias ali do João Fonseca, acho que era, não sei, não consegui ver, mas eu fiquei pensando assim, na natureza, né, ela floresce, dá aquele negócio e dá aquele disco, Sim. o disco que tem lá as sementes. Aham. Na natureza, aquela semente cairia na água Sim. e germinaria na água normalmente, sem escarificar. É que na verdade na natureza tem um processo de escarificação natural. Então Conte-me ela sobre vai germinar. Depois já fizeram um estudo, tem semente de 1000 anos que está 1000 inteira. anos. Então depende muito do que está acontecendo na vida da semente. Tá, então escarifica, Então ela tá, gente? ela vai passar por uma pedra, por rio, por animal que morde. Então claro. assim, tem todo um processo. Não é ela sozinha que vai germinar. Acontece a escarificação natural. O que eu Então pensei? se você não escarificar, você vai ficar lá olhando a semente. O que eu pensei? Tô lá com o meu disquinho, que tá ainda amadurecendo. A hora Tá. que estiver pronto, falei, vou pegar uma dessa aqui e vou enfiar na terra ali, vai dar tudo Não certo. vai, não vai, querido. escarifica. Ah, que burrinho. Vai dar certo, mas você não vai ver. Não, talvez nem dê, né? Stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Pra todo canto que eu olho aqui tem água, tem um tanque, tem um vaso bacana. Eu queria morar aqui. A gente ama o Jardim Onírico também, mas o que é esse espaço aqui, Uli? É um espaço que é para a gente multiplicar algumas plantas que as pessoas não podem levar embora. Ah, tá. Brincadeira. Mas são plantas que não podem estar lá no viveiro junto, porque senão querem comprar e levar embora e a gente tem poucas unidades, entendi. então Isso é aqui uma para espécie... projetos uma- muito especiais, ou não? Ou plantas que a gente trouxe e ainda está multiplicando e Não tá tem pronta para outras. venda, entendi. Nem isso entendi. aqui é uma tifa mínima, é uma taboa anã. Então esse é o tamanho dela, só que ela ainda não floresceu. Entendi. Aí aqui são íris diferentes, Tá. que a gente está Todo- esperando florescer também. Uma pergunta, toda íris é Aquática não, palustre. palustre? Não. Não. Tem espécies palustres e Ah, a não, tem- maioria é de solo. Tipo, a íris da praia não é, né? A íris da praia, ela Íris é... da praia não, já não. Ah, tá. E elas todas são etéreas, não? Assim, esse tipo de floração de um dia? São bem curto. Bem curto, né? 2 dias às vezes É no máximo. lindo, né? Mas é rápido demais. Sim. Mas a única coisa um pouco ruim pra gente aqui de íris é o clima, porque essa já precisa de frio para florescer. Ah, de frio para Então, florescer, tá. Piracicaba é meio fraco no frio, né? Não E faz aqui, mais. e aqui tem uma... Aí aqui é uma tifa, uma taboa variegada. Olha que lindo, Essa ó. foi presente do Marcel. Ah, foi do- Obrigada, ah. Marcel. E a gente falou no primeiro episódio, mas vamos falar neste aqui também. Quem viabilizou este episódio foi o Marcel da Lamanda, nosso alcoviteiro. Olha só, e aqui você tem uma... Você coletar para semente. coletar semente, você espera amadurecer, tá. Isso, são as talhas, né? Essa Olha aqui é a que genico... graça isso. Essa é a multiflora, Tá. as duas são brasileiras. Olha que- E essa é a geniculata. Nossa, isso aqui é super onírico. É uma Brasileira? planta brasileira. Flor muito delicada, Eu tô uma sa- planta Menina, eu tô de saindo grande daqui porte. com um monte de uau, você não sabia que... Essa, ocorre em muitas regiões, elas são... essa daqui tem ampla dispersão. Ah. Essa daqui acho que é um pouco menor. menores, Um mas pouco menor. é endêmica do Brasil. É. Endêmica ou Não, nativa? é nativa. Só nativa, tá. Não vou falar que é endêmica porque Eles não eu sabem, tenho não certeza. sabemos. Não sei. Olha que bacia graciosa. Além desses, obviamente, paus mulato aqui, ó, que gostamos. Olha a cor disso aqui. A gente olha pau mulato, lembra de Paulo Trigo e Inhotim. Uma bacia de execução relativamente simples, né? Simples, assim, né? é fácil. Uma bacia dessa, não, assim, o custo de uma bacia dessa daqui não é um custo
é muito elevado, né? Assim, A bacia, o cimento em si, É, você fala? é. Nem 200 e poucos reais. 200 e poucos reais. É o que vai incrementar aí É. são as espécies que você usa, certo? Exatamente. Toda bacia você coloca Neutrol por dentro? Neutrol não, porque não funciona para segurar água. não funciona. É outro impermeabilizante. Ah, é? Ah, tá. Porque é o Cicatop que eu uso. Cicatop. Tem outros Tem outras similares marcas. Ah. também, né? A Neutrol não segura... Neutrol ele funciona, é um impermeabilizante assim, chove, é para não deixar, bate a água na parede, não deixar a umidade passar para o outro lado. Entendi. Mas ele não segura a Ah, umidade. não segura... Para estilo caixa d'água, Ah, piscina, não- vaso, tá, não daí funciona. já é outro tipo de Entendi. impermeabilização. Entendi. E aí tem que fazer, porque senão o cimento, diferente do barro, ele já perde toda a água, né? Esse ele aqui- não segura. Entendi. O barro ele transpira, o Aham. cimento não, ele perde mesmo. Esse é um projeto que seria quanto, mais ou menos, por exemplo? Se alguém quiser ter num lugar... Ia ser em torno de uns 2 mil. 2 mil. Daí, com execução depende muito do lugar, né? Do Porque lugar, daí tem sim. custos de, Claro. de transporte. Então, assim, né, como a Lu ele já falou no outro episódio, obviamente você tem o custo, vamos dizer, do vaso, que nem é a parte necessariamente mais cara, mas depende da escolha das espécies também. Você tem uma coisa Sim. mais rara, é mais caro, uma coisa mais simples, mais barato. Né? Que nessa bacia específica a gente tem plantas diferentes. Então tem a Ninfeia Queen of Zion, que ela já tem as folhas bem marcadas. Bem marcadas, Então já é um é. híbrido que ele tem um valor maior Tá. em comparação a outras ninféias. Entendi. As colocases aqui a gente também não usei o inhame roxo comum, que ele Aham. é uma planta mais em conta, né? Aham. São colocases diferentes, então tem Helena, Lemon Lime. Sim. Daí aqui já são outras plantas mais comuns, a gente também não precisa usar, só plantas Só, diferentes, não pode precisa. misturar, né? É. Então tem um Echinodorus, uma Pontedéria, essa daqui é um Limnocaris flava, que é Tá. uma planta brasileira também. Emirocalis? Não, Eleucaris. Eleucaris. Perdão, Limnocaris Limnocaris. flava. Limnocaris. Limnocaris flava, ou mureré. Tá. O legal dele é que é uma planta punk, então é uma alimentícia não convencional. Aham. E pode ser usada que nem uma couve. Tá. Só que assim, no Brasil é punk, né? Entendi. Lá no Oriente, ela é consumida como planta de feira, vendida em maço. Eles levaram isso daqui para lá e cultivam como planta convencional e comem Entendi. como couve. E Olha a gente só. aqui não conhece. E a Olha gente que não conhece, absurdo. que absurdo, é. Mas é uma planta muito É. bonita para ser colocada também. Que legal, muito legal. Que a gente pode usar a bacia, né, como ponto isolado, Aham. mas também como um conjunto. Então, para cá eu tenho um conjunto de Olha bacias só. que também dá para Que criar graça. alguma coisa Olha, bem um legal. arranjo, né? Super. Então a gente, que em bacia geralmente eu gosto de reproduzir alguma coisa de como se fosse um lago. Então ter plantas mais altas, médias e no nível da água. Aí quando a gente trabalha num conjunto, não necessariamente precisa fazer isso em todas. Eu posso ter uma só de palustres, Tá. como aquela mais alta, Tá, uma só de ninféia, como essa daqui, tá, e uma outra, que aqui eu já fiz um conjuntinho inteiro, né? tá. Então dá pra brincar bastante com o tamanho de bacia, Sim. volume. Você vê que são tamanhos totalmente diferentes, né? Não Super. precisa ser só aquela bacia grande, Você viu o mais detalhe larga. aqui? Os gatinhos. Do gatinho, que graça. São os gatinhos pescadores. Que graça. E essa é uma mini ninféia. Uma mini é mesmo. Ela não olha. cresce mais do que isso. Que graça. Legal. Yuri, você leva a gente lá na sua produção? Com certeza, vamos Muito lá. bom. Ó, a gente chegou agora na produção aqui da Belas Águas e já surgiu a pergunta do iniciante, porque eu tô vendo várias bacias. Tudo bem, a bacia em si, a estrutura não é bonita, mas alguém que não tem muito espaço, alguém que tá lá como chama, no terraço gourmet, num espaço pequeno, no apartamento, pode ter uma bacia dessa e pode colocar vasos, plantas para tampar. Não Sim. precisa de estrutura de filtragem para ter uma bacia dessa. Não, nas bacias menores você consegue ter água cristalina sem ter nenhum tipo de filtro, só com plantas. Só com plantas. Que é elas que vão ser o nosso filtro. E aí os peixinhos. E os peixinhos tem que ter por conta de larva de mosquito, né? Sim, tá. Legal. Então, qualquer um Consegue. pode ter. Sim. É que o que acontece, na verdade, é a proporção, volume de água com quantidade de planta. Então, numa bacia a gente tem uma quantidade muito grande de plantas para um volume determinado de água. Num lago, essa o proporção é bem diferente. Então, a gente tem
uma quantidade pequena de plantas num volume muito grande de água, né? E aí Se for somar tudo. nesse caso, então, é até mais interessante para quem mora em apartamento, porque também não causa uma sobrecarga na laje, né? Então, Sim. teoricamente, o peso é maior de planta, que são plantas leves, né? Sim, o mais pesado, na verdade, é o volume da água e o material da bacia. Então, uma bacia de cimento é Mais muito mais pesado. pesada do que Aham. uma de plástico, que a gente tem as de polietileno, né? Que são opções legais. E essas plantas aquáticas, elas não são, não tem a questão da planta, ela tem um período que ela vive tal período aí morre. Não, se você cuidar bem, ela vai viver. Algumas poucas sim, mas a maior parte não. O que acontece é que no outono e inverno, principalmente no inverno, elas vão ter uma redução de crescimento e de desenvolvimento também, elas acabam ficando mais feias. Então não é um jardim que você não vai ver o meu lago, por exemplo, bonito desse jeito o ano inteiro. No inverno ele dá uma boa murchada. Uma murchada. Mas isso faz parte do ciclo de vida Do das ciclo plantas de vida, aquáticas, tá. sim. E elas se reproduzem muito. Muito, bastante. Então essa é uma coisa que tem que estar sempre fazendo. Algumas plantas você tem que sempre remover o excesso de plantas do lago, né? Porque senão acaba esgotando tudo. E é um trabalho difícil que precisa conhecer muito ou é fácil para a pessoa cuidar? Não, é fácil de cuidar, mas é como todo jardim. Se a gente cuida com uma frequência grande, fica fácil. Se você deixar por alguns meses sem nenhum tipo de manutenção, aí fica bem difícil. Bem difícil. Tá. Então, Legal. só ter a constância. Quer tocar esse segmento inteiro? Não, porque minha cabeça está pensando já no que a gente vai fazer no Jardim Onírico. Então eu vou deixar para você, tá? Então aqui são as plantas para produção e para Tá. venda também. Tá. Nas caixas d'água eu tenho as matrizes de algumas ninféias. Então aqui elas crescem. Não, perdão, gente. Eu tô entrando aqui. Essas piscininhas. Maju, Carol, da Maju, nossa amiga do canal também e da vida, outro dia no verão ela tava enchendo a piscina essa. Eu acabei de lembrar da imagem dela enchendo a piscininha para os filhos dela. Aqui que uso maravilhoso. Adorei. Foi uma saída Muito bom, maravilhoso. que funciona e é uma coisa que a gente consegue mudar, né? Muito bom. Perdão, eu te interrompi. Não, imagina. Então, aqui, mas nas caixas d'água tem as matrizes nas ninféias. Tá. Então aqui algumas elas estão plantadas diretamente, então tem plantas que têm 7 anos de idade, que nem essa ninféia daqui é uma das mais antigas. Tá. Então isso aqui é uma planta só. Você vê o tamanho que ela alcança. Nossa, é mesmo. E aquela é uma muda dela na piscina ali, com dando flor aqui. Mas você consegue ter, isso é uma planta adulta. Só que a diferença é o espaço que você dá para ela crescer. Pra Que ela ela está num crescer. vaso, aqui ela está plantada diretamente numa caixa d'água. Até Então são plantas que se adaptam muito bem. É a mesma diferentes- espécie. A mesma espécie. olha o tamanho da. Olha, interessante que a Uli falou. Olha o tamanho da folha do desenvolvimento, que é rizoma, né? O sistema dela é de rizoma. Ela tem um rizoma. É um rizoma. Então o rizoma está andando por todo esse espaço. Ah, não. Ela Não? tem um rizoma único, ela parece um... Seria mais semelhante a uma colocásia, sabe? O rizoma da colocásia. Da colocásia, tá. É o rizoma único. E daí, do centro, ela solta as folhas. Sim, mas. Mas ela não anda, essa daqui Tá, não ela anda. não está andando como a Lotus anda, por exemplo. A né? ninféia Lotus anda, e a outra ninféia, como essa daqui, Vai ela andando, também anda. tá bom. Mas Essa espécie, essa não. Essa não. Mas o ponto é, exatamente para ela ter uma superfície maior, Ela tem uma área maior Maior. para desenvolver o sistema radicular. radicular. Aí o Isso. radicular dela aqui tem tudo isso, olha o tamanho da folha, versus uma que está aqui, e não Num está na vaso. piscina inteira, está num vaso, Não, ela está aqui, eu vou puxar. um vaso bem menor. Ela tá num vasinho pequeno. Nossa, desse bem tamanho. pequeno. Isso. É, Porque isso aqui é uma forma que você consegue levar para sua casa e plantar. perfeito. Dali você não tira. Não tira. Não tira. Então, mas você vê a diferença de E tamanho. ali é sua matriz para também colher semente? Colher sementes, porque essa espécie em específico, ela só se reproduz por semente. Por semente. Então eu tenho ali, que daí ela libera sementes, ou eu coleto e planto numa caixa, Entendi. ou eu deixo Entendi. nela mesmo, né? Entendi. Incrível, incrível. Sim. Tamanho dessa flor. Essa é a ninféia rubra. É uma ninféia noturna, geralmente ela fica aberta até umas 10 da manhã. Aí depende muito da condição, né? Como a gente tá nublado, ela Tem alguma dura um aquática que pouquinho tem mais. cheirinho? As ninféias todas têm Essa aqui perfume. tá bem de leve, né? É. Pelo horário também, né? Pelo horário, a ninféia tina, que é aquela ali, ela tem mais perfume. Essa aqui é uma tina também. Essa é perfumada. Deixa eu ver. É mesmo. Essa é bem Que perfumada. delícia. É bom. Vai lá, Paulo. É mesmo. Gostoso. Gostosa, né?
Bem leve, suave. É. E daí tem várias ninféias, né? Tem muitos cultivares de ninféia, então essa aqui é Isla Morada, Queen of Sion. E essa Isla Morada aqui, você vê que ela tem um trecho pra É porque fora. ela soltou. Ela soltou. Ela soltou Não do é? vaso, eu preciso replantar Ah, e afundar. Ah, Que tá. é isso que ela não se desenvolve bem, então você vê que então as não folhas não começaram a diminuir. atrofiar ali, é verdade. Não, Sim. ninféia tem que ser plantada no fundo, senão não vai bem. Ó, essa mulher, ela ama tijolinhos que a gente ama, gente. Olha só isso aqui. Adoro. Muitos tijolinhos. Adoro. Aí aqui são plantas menores, que Tá. são ou para a gente fazer bacias, ou para plantar em margem de lago, entre pedras, um lugar encharcado. Olha isso aqui que oníricozinho, fia. Então são os pinheirinhos, é miriófilo. Esse é o Mato Grossense, brasileiro. O outro é o tuberculatum, também brasileiro. Eu tô passado com quanta coisa brasileira. Isso aqui é o trevo que você falou Aquele lá? É o trevo misturado com os zefirantes. Tem duas plantas aí. A flor branca é do lírio dos ventos, Mas que é isso- Zefirantes cândida. Isso já é uma proposta paisagística que você faz? Tipo, eu coloco o trevo com emirantes ou não, aconteceu? Não é, aconteceu. Mas funciona, hein? Funciona, fica É, bonito. fica bonito. Uma proposta da É, natureza. Fica diferente. Gente, isso aqui é Aquela nativo, primeira é isso? nativo. A primeira ali é a rotala, ela fica super bonita porque ela fica inteira rosa de flor. Isso. Que A graça. da florzinha rosa. Aqui fica tá meio meia cheia. sombra de propósito, não? De propósito, porque é bacia. Ah, porque não esquenta Bacia muito. pequena, ainda mais de plástico, esquenta demais. Esquenta então demais. tem que ser. Essa é uma planta especial. Nossa, dá pra ver. Ela está pequena, Ah, é uma muda bem jovem, mas é uma planta que chama Euryale ferox. Ferox, Que adoro. o Eu tenho pessoal a begônia chama... ferox. Eu sei qual que é. Muito linda. É, O pessoal chama de Vitória Régia indiana. tá, Então ela fica grande igual uma Vitória Régia. tá, Também é da mesma família da ninféia, da Vitória. tá, Mas a diferença é que ela não forma aquela borda alta da Vitória. tá. Tá? Aquilo ali é uma Vitória jovem, né? E o verso dela, maravilhoso. Tem que tomar cuidado para mexer porque ela tem espinho inteiro. Então no pecíolo, na parte de baixo, na parte de Nossa, cima mas olha, da folha. olha isso a aqui. cor. Que absurdo. É uma planta diferente, porque você tá vendo que isso aqui, ó, dentro d'água, é um botão de flor. Tá, E nem sempre as flores dela emergem e elas se abrem para fora d'água para Tá. ter polinização. tá. Muitas flores elas abrem embaixo d'água Tá. e se autopolinizam e liberam sementes embaixo d'água. Nossa, Então assim, ela tem incrível. uma biologia bem diferente. Que incrível. E isso aqui é vitória normal. É a Vitória normal. Que normal não tem nada também, né? Ela tá bem pequenininha aqui, Não, né? sim, Precisa sim, sim. replantar tudo. Sim. O bem Mas- pequenininho já é maior que a palma da mão, né? Mas exato, é que ela não cabe aqui. O que eu faço é criar um bonsai praticamente. É um né? bonsai de Vitória Régia. E aqui é o oásis das Aqui lótus. são lótus, é uma minha coleção de lótus. Que Ela tá do incrível. lado de cá. Que incrível. Agora, vocês reparem uma coisa, que vocês vão, quem quiser contratar Belas Águas e a Uli, os contatos estão aqui embaixo, estão na descrição do episódio. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. Quando a pessoa tem esmero, por que precisa de tijolinho para essa parte aqui? Primeiro para o visual, mas Então- principalmente para a limpeza, né? Também, Como que mas- você trabalha no meio da Não, mas terra? Não dá. é detalhe do esmero, do cuidado, não é? É Sim. isso. Porque poderia ter uma lona aqui. Poderia ter uma, mas não, ela tem tijolinho. Por quê? Porque ela faz coisas bonitas. E aqui nos enterrados a gente tem as plantas palustres, né? Então são Tá. tanques rasos, Aham, de uns 20 centímetros. Aí tem colocásias de monte, aham. esse monte típico que a gente tem hoje. Que legal. Aí tem umas plantas legais, então junco azul, sombrinha chinesa, Aham. aí aqui a teacup, tem as mudas da talha, que agora o vento deu uma bagunçada em tudo Ah, aí. deu uma tombadinha aqui. Eu preciso reformá-las já. Sim. Aqui, ó. E realmente, pô, bem raso, né? Super É bem rasinho. raso, elas só precisam ter umidade, não precisa ficar Não encharcado. precisa ficar encharcado. Não. Ulia, né, brinquei com você ali em relação aos tijolinhos no chão, Sim. não sei o quê. A gente super identificado com o teu gosto estético. Mas eu vejo, né, qualquer coisa que você faz aqui com muito esmero, com muito cuidado, né? Essa ideia de mostrar as plantas no isolamento, né, isoladas para mostrar o potencial individual de cada uma, Sim. né?
Você fez Exalc, a gente sabe da sua formação, tudo mais, né, como a gente sabe também não tem faculdade de paisagismo no Brasil, né? Tem o curso da Alamanda, inclusive, olha as datas aqui embaixo, Alamanda, do Marcel, presencial, 2 dias, tem setembro, tem o ano inteiro, tem curso de Arace, falando um jabazinho pro Marcel aqui, né? Vai ter o meu também. Vai ter o seu também, é verdade, bem lembrado, então não foi em vão essa minha lembrança, eu vou deixar uma agenda aqui embaixo, mas confirmem lá com a Escola Alamanda, tá? Imagina ter uma aula o dia inteiro, vai ser Dia inteiro, para aprender a fazer bacia. Para fazer bacia com esta professora, gente. Aqui, ó. Da onde que vem essa sua noção estética? Você fez curso, você é autodidata, veio da Dona Karen? Veio da Dona Karen. Veio da Dona Karen. Veio. É de DNA. Porque esse cuidado, assim, das bacias, isso daqui foi essa ideia. Acho que quem pensou mais nisso foi minha mãe. É mesmo? Foi. Foi uma ideia dela, de montar e ter esse cuidado. Crédito à Dona Karen. Dela, mas sim, é uma dupla, né? Que vocês trabalham juntas, então. Aí os tijolinhos, o trabalho do tijolo, isso foi algo que minha mãe já fazia em casa. Desde sempre. Então acaba crescendo junto. E vai puxando um pouco da cultura, porque a gente é descendente de alemães, então você vai puxando um pouco do que eles fazem lá. Eles trabalham muito com elementos mais naturais, né? Então vem um pouco da cultura também. A gente junta com a nossa... que somos brasileiros, afinal a gente junta com as nossas plantas brasileiras maravilhosas e faz um combo legal. A gente morou na Alemanha, a gente sabe, né, o quanto é um país também que se preocupa com a natureza, com a sustentabilidade, com o longo prazo. E eles têm muito a cultura de jardim, então de você trabalhar um jardim que é para 6 meses. Sim. Por causa do inverno deles, né? Então são 6 meses que ele tem de jardim, eles trabalham, dão o máximo tudo para ter aqueles 6 meses bonitos. Então aqui a gente traz um pouco dessa cultura de não ter medo de mudar, de curtir a planta por um tempo e falar, eu quero mudar tudo. Muda tudo. Muda tudo. Ou, se você tem um jardim que você não quer mudar, porque por algum motivo, entenda o ciclo da planta. Também. E se adapte também como, né, menos ansiedade, menos, né? Mas se quiser mudar, muda, né? Muda, mas... No nosso próprio jardim, toda hora a gente está mudando. Então, é isso. Muito bom. Com esta aula ou estas aulas, com todo o aprendizado que a gente teve neste canal, a Uli merece seu like. Belas Águas aqui embaixo, Instagram, sigam, WhatsApp para fazer projetos com a Uli, comentem, compartilhem esse episódio e, sobretudo, vivam mais as plantas aquáticas, porque elas são uma adição sensacional ao paisagismo e a uma cultura que no Brasil ainda falta, né? Acho que sim, está em crescimento. Está em crescimento, graças a Belas Águas e graças a vocês que também experimentem em casa, entendam, contrate a Uli se possível, porque vale a pena, é lindo. Muito obrigado, Uli. Eu gostaria de agradecer o prestígio de vocês, Imagina. Foi um prazer recebê-los aqui. O prazer é todo nosso. Eu quero fazer aquela piscina virar jardim aquático. Agora, aqui ó, desafio lançado. Vamos fazer junto então. E te mostro para vocês o resultado daqui a uns meses. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.